Talvez você ainda não tenha experimentado que Ele é um Deus que tira a nossa ansiedade, que Ele é um Deus que alivia a nossa dor, que Ele é um Deus que tem bálsamo para a nossa dor, para nos confortar, para trazer alívio, para trazer refrigério para o nosso coração, para a nossa alma. E a partir daquele momento eu aprendi o que o Senhor queria me ensinar. Se eu não tivesse passado por esse momento depressivo, por esse momento deprimido, por essa angústia, eu nunca iria conhecer o Deus que alivia dores, o Deus que traz refrigério para a nossa dor, o Deus que traz bálsamo para onde está sangrando, para as nossas feridas, para a nossa angústia, o Deus que arranca mesmo do nosso coração toda aquela angústia, toda aquela dor, e Ele traz refrigério, e Ele traz alívio, Ele traz conforto, mesmo em meio àquele momento tão difícil que a gente está passando. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer falar conosco no meio da nossa dor. O Senhor quer falar conosco no meio do nosso sofrimento, no meio do momento difícil que nós estamos passando. O Senhor, Ele quer que no meio da nossa dor, nós estejamos atentos à voz dEle. Nós estejamos com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Porque existe um propósito na nossa dor. E o Senhor quer que a gente entenda esse propósito. Qual é o motivo de nós estarmos passando por isso? Por que o Senhor nos permitiu passar por esse momento? O que Ele quer nos falar? O que Ele quer nos ensinar? O que o Senhor quer que a gente aprenda? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Propósito em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa dor, em meio a momentos depressivos, deprimidos que a gente passa na nossa vida. E como o Senhor, Ele nos ensina, como o Senhor, Ele fala conosco e como o Senhor trabalha na nossa vida, nesses momentos difíceis que nós passamos, que por muitas vezes, quando nós estamos vivendo esse momento, nós temos dificuldade de conseguir ouvir a voz do Senhor, nós temos dificuldade de conseguir entender o que o Senhor está nos mostrando, o que o Senhor muitas vezes está tentando nos ensinar, e nós não estamos concentrados em aprender aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Muitas vezes nós estamos tão focados na nossa dor, tão focados no nosso sofrimento, e nós permanecemos por mais tempo nesse sofrimento, justamente porque nós não estamos aprendendo o que o Senhor quer nos ensinar. Nós não estamos ouvindo o que o Senhor quer nos falar. Lá em Isaías, capítulo 30, versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim: embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e a aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Essa passagem, o Senhor falou comigo em um momento muito difícil da minha vida. Um momento onde eu estava com as emoções muito instáveis, a minha mente estava fraca, eu estava me sentindo fraca na fé, na minha vida espiritual. E eu passei por um momento deprimido, e foi onde o Senhor falou comigo, né? Eu já tive vários momentos deprimidos na minha vida, eu já enfrentei depressão algumas vezes na minha vida, mas o Senhor, Ele me libertou disso. O Senhor, Ele queria me ensinar, mesmo em meio à minha dor, e mesmo em meio ao meu sofrimento, e eu consegui aprender aquilo que o Senhor queria me ensinar, eu consegui entender o que o Senhor estava falando comigo. E para a honra e glória do Senhor, eu passei por esse momento de turbulência, o Senhor me libertou, me tirou daquela angústia, Ele firmou os meus pés novamente. Queridos, o Senhor, Ele trouxe um alívio grande para minha alma.
e para o meu coração que no momento da minha dor, no auge da minha dor, eu não conseguia, eu achava que não teria saída, que eu teria que viver com aquela dor para sempre, com aquela angústia para sempre, mas o Senhor, Ele somente queria me ensinar. E quando eu aprendi aquilo que o Senhor queria me ensinar, o Senhor me arrancou daquela turbulência, daquele momento que eu estava passando. E eu creio que é isso que o Senhor quer falar com você hoje. O Senhor quer te arrancar desse momento difícil, dessa turbulência que você está passando, desse momento deprimente. E o Senhor, Ele quer te fazer entender que não é uma depressão. O que você está passando, o que você está vivendo, é apenas uma turbulência. É algo momentâneo, as suas emoções estão instáveis, os seus sentimentos estão instáveis, a sua fé está fraca, a sua mente está fraca, mas o Senhor, Ele está com você. Ele permanecerá com você para lhe ensinar. Então, é isso que o Senhor quer te dizer hoje, através dessa palavra. Queridos, nessa palavra, o Senhor, Ele nos diz que claramente existe um propósito na nossa dor. A palavra diz, embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e a aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhe ensinar. Ou seja, é o Senhor quem traz a angústia e quem traz o sofrimento para nos ensinar. Mas Ele não nos deixa. A palavra do Senhor nos diz que Ele permanece conosco para nos ensinar. Se Ele permanece conosco para nos ensinar, Ele vai permanecer conosco até que a gente aprenda aquilo que Ele quer nos ensinar. Porque existe um propósito na sua dor. Assim como todas as vezes que eu passei por um momento de turbulência, por um momento difícil, o Senhor queria me ensinar algo. Também existe um propósito na sua dor. E para que você entenda o propósito da sua dor, para que você entenda o que o Senhor quer te ensinar, o que o Senhor quer falar com você, você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa conhecer o Senhor de verdade, buscar o Senhor de todo o teu coração, se derramar na presença do Senhor, para que Ele te mostre aquilo que Ele está tentando te ensinar. Porque existem coisas que o Senhor, Ele só nos ensina no nosso sofrimento. Então, o Senhor só vai nos ensinar quando nós estivermos passando por um momento de sofrimento, estivermos passando por uma dor, estivermos passando por uma perda, estivermos enfrentando um momento deprimente. Talvez até mesmo você ache que é uma depressão, mas o Senhor, Ele está com você para poder te ensinar. E o desejo do Senhor é que você passe para a próxima fase, que você saia desse momento. Então, não é do desejo do Senhor que você permaneça nesse sofrimento. Então, hoje o Senhor, Ele quer te dizer, isso que você acha que é uma depressão, é só um momento turbulento, é só uma tribulação, uma turbulência, aonde o Senhor está te ensinando. E quando você aprender aquilo que Ele quer te ensinar, aquilo que Ele quer te falar, o Senhor trará alívio, você sairá desse momento que não é permanente. Existem coisas que o Senhor só nos ensina no sofrimento. Por que Ele só nos ensina no sofrimento? Porque quando nós estamos sofrendo, nós estamos no estado de espírito ideal para a gente conhecer o Senhor de verdade. O nosso espírito, ele se torna quebrantado. O nosso espírito o nosso coração se torna contrito, quebrantado. Nós conseguimos nos derramar de todo o nosso coração diante da presença do Senhor. Nós conseguimos buscar ao Senhor mais profundamente, mais intimamente quando nós estamos sofrendo. Então, por isso que o Senhor permite o sofrimento. Porque Ele quer que você busque Ele de coração quebrantado.
Ele quer que você busque Ele com o teu coração sincero. Ele quer que você seja humilde e dependente na presença dEle. E quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, com o coração humilde, para poder ouvir e aprender aquilo que Ele tem te ensinar, sem ficar murmurando por causa do sofrimento, sem ficar perguntando o porquê desse sofrimento. Ao invés de você perguntar o porquê, pergunte ao Senhor para quê? Para qual propósito? Para qual lição? Qual ensinamento o Senhor tem para te passar? Não é porquê, é para quê que você tem que perguntar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então essa dor, esse sofrimento é para algo. É para o Senhor te ensinar algo. Então, existem coisas que o Senhor ele só nos ensina no sofrimento. Mas tem coisas que ele tenta nos ensinar várias vezes. Porém, quando nós estamos bem, nós não damos ouvido àquilo que o Senhor está tentando nos ensinar. Nós não conseguimos prestar atenção na lição que Ele quer nos ensinar, no que a gente precisa aprender de verdade. E o Senhor, por tentar nos ensinar várias vezes e a gente não conseguir aprender, a gente só vai conseguir aprender essa lição no sofrimento. Que é quando eu disse para vocês, nós estamos no estado de espírito ideal para conseguir nos achegarmos diante do Senhor. Então, o que eu quero dizer, viva essa experiência com o Senhor. As maiores lições da minha vida eu aprendi nos momentos mais difíceis da minha vida. Nos momentos onde eu achava que não iria passar, que não teria solução. Queridos, eu passei pela primeira vez que eu passei por uma depressão, eu não conhecia o Senhor de verdade. Eu sabia que Ele era um Deus todo-poderoso, que Ele era o Senhor que tudo podia fazer, mas eu ainda não tinha vivido experiência com o Senhor para saber que o Senhor, Ele tem controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. Então, assim, no auge da minha dor, eu não buscava ao Senhor pedindo alívio, pedindo para o Senhor aliviar a minha dor, pedindo para o Senhor tirar a minha ansiedade, pedindo para o Senhor tirar aquela angústia que doía o meu peito, que parecia que eu ia morrer. Eu não conseguia falar isso com o Senhor. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez você ainda não tenha experimentado que Ele é um Deus que tira a nossa ansiedade, que Ele é um Deus que alivia a nossa dor, que Ele é um Deus que tem bálsamo para a nossa dor, para nos confortar, para trazer alívio, para trazer refrigério para o nosso coração, para a nossa alma. E foi nesse momento depressivo da minha vida que, através da oração de uma tia minha, ela orou para mim por telefone e ela começou a orar para o Senhor trazer refrigério, para o Senhor trazer conforto para o meu coração, para a minha alma, para o Senhor aliviar a minha dor e mostrar que Ele estava comigo e que Ele tinha total acesso às minhas emoções, ao que eu estava sentindo, aos meus pensamentos que eram negativos, pensamentos depressivos, sentia muita angústia. Então, através dessa oração, quando eu desliguei o telefone, eu me ajoelhei e pela primeira vez eu pedi ao Senhor que aliviasse a minha dor, que aliviasse a minha ansiedade, que me trouxesse refrigério. E, queridos, foi como, eu me lembro até hoje, foi como uma anestesia do Senhor. Toda a minha dor foi anestesiada naquele momento. E a partir daquele momento eu aprendi o que o Senhor queria me ensinar. Se eu não tivesse passado por esse momento depressivo, por esse momento deprimido, por essa angústia, eu nunca iria conhecer o Deus que alivia dores, o Deus que traz refrigério para a nossa dor, o Deus que traz bálsamo
para onde está sangrando, para as nossas feridas, para a nossa angústia, o Deus que arranca mesmo do nosso coração toda aquela angústia, toda aquela dor, e Ele traz refrigério, e Ele traz alívio, Ele traz conforto, mesmo em meio àquele momento tão difícil que a gente está passando. E a partir desse momento eu comecei a conhecer o Senhor, sabendo que todas as vezes que eu passasse por aquilo, por aquele momento de angústia, por aquele momento de tristeza, que eu poderia clamar ao Senhor, porque Ele iria aliviar a minha dor. Então, na primeira vez que eu passei por isso, o Senhor Ele me ensinou que era só eu clamar, era só eu pedir, era só eu buscar, que Ele iria aliviar a minha dor. Ele tinha o remédio que eu precisava. Nessa época, queridos, eu não tinha um entendimento de que o Senhor podia fazer isso por mim. Eu achava que para aliviar a minha ansiedade era somente antidepressivo, era somente remédio, era somente para aliviar a minha dor que eu precisava tomar antidepressivo. E o Senhor me mostrou que muitas vezes o remédio que nós precisamos é Ele quem vai nos dar. O refrigério que nós precisamos, o alívio que nós precisamos. Muitas vezes a gente não vai precisar de medicação, porque o Senhor, só o Senhor tem a solução para aquilo que nós estamos sentindo. Então, o Senhor, Ele me ensinou isso no meio da minha dor. Ele me consolou, Ele me trouxe refrigério e eu aprendi. E se você está passando por esse momento e ainda não desfrutou, você ainda não contemplou o Deus que alivia a dor, que traz refrigério, que traz alívio para sua alma, que arranca a dor de dentro do seu coração, eu te convido hoje para que você ore, para que você se derrame na presença do Senhor. Se a única coisa que você consegue fazer, como eu naquele momento, era chorar, então chore na presença do Senhor, mas enquanto você chore, peça ao Senhor que alivie a tua dor, para que você conheça o Deus que arranca as nossas dores, que alivia a nossa angústia, que alivia o nosso sofrimento, que nos conforta, que demonstra compaixão e amor e que nos ensina, mesmo em meio à dor. Esse mesmo Deus que me ensinou que a lição, o que Ele queria me ensinar no meio da minha dor, Ele também quer te ensinar algo. Então comece a buscar o Senhor, se derramar na presença do Senhor, para que você aprenda e para que você entenda aquilo que o Senhor Ele quer te ensinar e para que você sinta a soberania do Senhor sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Se você ainda não experimentou isso, que você experimente, que você sinta a plenitude do Senhor. Eu senti no meu coração de fazer uma oração por você agora. Então, eu peço que você coloque as mãos no seu coração, coloque a sua mão no seu coração e feche os seus olhos e eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por esse momento que você está passando, para que o Senhor te traga refrigério, para que o Senhor te traga conforto, para que o Senhor te traga o bálsamo dele, para aliviar a sua dor e para aliviar a sua angústia. Pai, em nome de Jesus, eu oro para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Seja em qualquer data, em qualquer momento, Pai, eu peço que o Senhor veja cada uma dessas pessoas e alcance elas com a tua graça e com a tua misericórdia. Pai, se nesse vídeo tem pessoas que estão passando por momentos turbulentos, por momentos, Pai, onde estão angustiadas, deprimidas, entristecidas, sem esperança, pessoas que estão fracas na fé, Pai, eu peço que o Senhor
o teu Espírito Santo do Senhor que vê essa pessoa agora, visita essa pessoa, vai de encontro com essa pessoa, Senhor, e traga o teu bálsamo que cura. Traz o teu bálsamo, Senhor, sobre a ferida na alma, sobre a ferida no coração, e traz cura. Alivia, Senhor, toda a angústia, alivia toda a ansiedade agora, Pai, em nome de Jesus. Arranca toda a dor que essa pessoa tem sentido no coração, na alma, todo o sofrimento que ela tem passado, que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha confortar o coração dessa pessoa agora, que ela se sinta abraçada pela tua presença, Espírito Santo, e que o Senhor mostre a ela que o Senhor é aquele que tem o bálsamo para curar as nossas feridas, para curar as nossas dores, que o Senhor tem poder sobre as nossas emoções, que o Senhor tem poder sobre os nossos sentimentos. Pai, que essa pessoa te conheça e que ela tenha uma experiência com o Senhor através desse vídeo, Senhor, que ela se sinta curada, que ela se sinta aliviada, que ela sinta um refrigério, a presença do Senhor alcançá-la agora nesse momento, Senhor, e que todas as vezes que ela precisar, Pai, de ser consolada, de ser confortada, de sentir o refrigério do Senhor, ela se lembre desse vídeo, Pai, e que ela se derrame na tua presença, e que o Senhor mostre a ela que está com ela, no sofrimento dela, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a esse momento que ela tem passado difícil, Pai. O Senhor está com ela para poder as ensinar. Pai, que o Senhor venha ensinar aquilo que o Senhor deseja com cada uma dessas pessoas, aquilo que o Senhor quer que elas aprendam, Pai, mesmo em meio à dor e mesmo em meio ao sofrimento, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada uma dessas pessoas. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, receba o refrigério, o conforto, o amor do Senhor no teu coração, na tua alma. Receba o alívio agora, nesse momento. E sempre que você precisar, o Senhor está disposto a aliviar a tua dor. Ele está disposto a trazer refrigério para o seu sofrimento. Refrigério, bálsamo, conforto, consolo, compaixão para o teu coração. O Senhor, Ele só quer que você se derrame na presença dEle e busque a Ele. E Ele vai trazer o refrigério, o alívio que você precisa. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, amém.